Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, também pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Hoje, feriado, dia da Paixão de Cristo, Sexta-feira Santa. Eu sou o Mauro Friesman e nós vamos receber para uma conversa bastante especial hoje o vereador paulistano do PSB, Eliseu Gabriel. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa tarde, Mauro. É um enorme prazer estar aqui num dia tão importante, né? A Sexta-feira da Paixão, que faz a gente lembrar a importância que é o respeito ao próximo, a solidariedade, né? Enfim, o próprio nome diz paixão, né? E é um dia que a gente tem que estar sempre refletir bem, né, o que tem acontecido ultimamente, violência, enfim, de desrespeito, de tantas coisas ruins que acontecem na relação entre as pessoas, né? E é um dia muito importante para nós todos pensarmos muito nesse assunto. É um dia bastante reflexivo em relação a todos esses pontos que o senhor destacou, e para que a gente possa levar para todos os dias do ano, na verdade, todas essas questões, né? O amor, o respeito ao próximo, a paixão, enfim, tudo isso, né, vereador? Uhum. Sem dúvida, eu acho que isso aqui é um dia muito especial para a gente pensar, né? Para a gente estudar o que acontece, enfim. E, recentemente, isso que aconteceu, essa pregação do ódio, né, Mauro, é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente pensa, né? Que a gente gostaria que fosse. E me parece que essa questão da sobrevivência da pessoa, da maneira como as pessoas estão vendo, né? Que ela entende que o seu próximo é seu concorrente, o seu próximo é seu inimigo, né? É uma coisa complicada, isso vai destilando esse ódio, né? E uma falta de perspectiva também de muitos jovens, mesmo não tão jovens, né? As pessoas não veem futuro, não veem caminhos, né, para a sua vida. E o dia de hoje, né, a paixão de Cristo, né, uma coisa tão importante, a história de Cristo, né, quem foi ele, o que ele representou para a humanidade em termos de amor, em termos de respeito, em termos de solidariedade, em termos de compaixão, que é a questão central, né? Isso é o que nós temos que trabalhar muito para que as pessoas realmente tenham essa sensibilidade, se humanizem, vamos dizer, né? Essa é uma questão muito séria mesmo, Mauro. Vereador Eliseu Gabriel, vamos falar sobre o seguinte. Acontece entre os dias 10 e 14 de abril, hoje é sexta-feira, dia 7, portanto, a partir da segunda-feira da semana que vem, a 12ª Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura de São Paulo, tendo como tema central igualdade e respeito às diferenças. A proposta do encontro é despertar, desenvolver e estimular a prática do estudo e da literatura ou da leitura em crianças, jovens e adultos. O evento gratuito, que já é tradicional na cidade paulistana, aqui, né, terá atrações nos formatos presencial e online. Já é tradição, não é, vereador? A 12ª Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura de São Paulo. Como é que surgiu esse trabalho? Pois é, esse trabalho surgiu de uma reflexão que eu fiz aqui, que eu pensei muito, da importância da leitura, da importância do estudo, né? Porque muita gente vai para a escola achando que a escola tem que fazer tudo por ele, né? Tem que ensinar, ele que tem que aprender. Eu acho que essa é uma questão muito importante. São as duas coisas, né? Uma pessoa ensina, na verdade, orienta a pessoa e a pessoa aprende, né? E o estudo e a leitura é central, né? Não adianta você achar que, olha, a minha escola é muito divertida, eu vou lá como se fosse um parque de diversão. A escola tem toda essa parte lúdica, que é muito importante,
mas tem que ter um mínimo de esforço, um mínimo de sacrifício para aprender. Você tem que deixar de lado os prazeres mais imediatos e tentar se concentrar na leitura, no estudo. E, com o tempo, se você se habitua a estudar, a ler com frequência, isso passa a ser um prazer, não é? E não ser um aborrecimento, como muita gente acha. Então, pensando nisso, eu falei, puxa, a gente podia fazer uma semana inteira dedicada a essa divulgação, a esse incentivo à leitura, a esse incentivo ao estudo, isso que a gente poderia fazer, né? E eu pensei, bom, vamos fazer uma lei. Fizemos uma lei, criamos a Semana Municipal de Incentivo ao Estudo e à Leitura, sendo a primeira ou segunda semana de abril. Às vezes acontece na primeira semana, às vezes acontece na segunda semana, dependendo do ano. E tem sido muito interessante. No começo eram poucas escolas que participavam, não era uma coisa tão grande, mas aí, a partir da 4ª edição, nós tivemos uma ideia de fazer um livro com os textos dos alunos, um livro com os textos dos alunos. E aí, a gente fazendo o livro com os textos dos alunos, nós fizemos, então, pedimos para os professores selecionar, e fizemos, inclusive por nossas próprias expensas, né? E esse livro depois nós editamos e fizemos uma sessão solene só para divulgar o livro. E chamamos, então, os autores dos livros, alunos, né, junto com os pais, e foi um negócio extremamente emocionante. E, a partir da 4ª ou 5ª edição, começaram a acontecer isso. Começou a acontecer isso. Todo ano, no final a gente, durante a semana inteira, que tem uma série de atividades, né, tem atividades de contação de história, de peças teatrais, de música, né? No fim de tudo isso, a gente conversa com os professores, principalmente aqueles professores que são ligados a academias estudantis de letras, que tem isso nas escolas da prefeitura. Eles selecionam, a gente escolhe um tema, eles selecionam os trabalhos dos alunos e a gente faz, então, a gente publica o livro. Então, foi um sucesso, uma coisa muito interessante, né? E o que acontece? Depois acho que foi na 8ª edição, nós resolvemos fazer livro dos professores também. Então, o livro dos alunos chama Descobrir-se Autor. E o livro dos professores chama Revelar-se Autor. E, nos dois casos, a gente faz uma sessão solene aqui na Câmara para entregar o livro editado, pronto, para os autores e para o público em geral. E depois nós divulgamos nas escolas, a gente distribui muitos livros que são lidos, né, com os textos dos alunos e também com os textos dos professores. Enfim, é um negócio, uma coisa muito bonita, que, enfim, é muito emocionante, viu, Mauro? Porque você vê como o potencial que existe, né? O potencial que existe nos alunos, né? E como é importante a gente educar, a gente mostrar o outro lado da vida, né? Que é a leitura, que é o estudo, né? Isso tudo pode se realizar em conjunto com as pessoas. Enfim, é um negócio que tem mobilizado muito a gente aqui e muita gente na cidade inteira de São Paulo. Uma alegria. Como a gente destacou aqui na abertura, não é, vereador Eliseu Gabriel, é a 12ª Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura de São Paulo, ou seja, é uma tradição. E esse trabalho que o senhor destacou, de tudo que já foi feito anteriormente, é um desafio, né? A cada edição, ter uma nova ideia, ter uma nova proposta, né? Para poder atrair a garotada e tornar tudo isso um grande prazer para elas. É um desafio, né? Sim, é um desafio. E cada ano tem um tema, né? Você viu o tema desse ano, que interessante, né? Já houve tema de meio ambiente, tema de animais, teve um de contos, né? Tema que inclusive sai no livro, né? No livro. E então é incrível, né? Como as coisas vão acontecendo. Puxa vida. E é interessante, viu, que nós fizemos o ano passado, nós conseguimos a abertura acontecer no Teatro Municipal de São Paulo, no ano passado. Então, a abertura foi gigantesca, né? Tinha mais de 1.500, sei lá, uns 1.200 alunos e professores no teatro. A boa parte deles, parece que foi a primeira vez que eles entraram no Teatro Municipal. Foi um encantamento, né? E o ano passado teve uma coisa bacana,
que fazia exatamente 100 anos que naquele mesmo Teatro Municipal foi a Semana de Arte Moderna, né? Aquela esforço dos intelectuais, principalmente paulistas, né, para colocar na nossa arte, na nossa cultura, os valores brasileiros. A gente tinha toda a nossa arte, todo o A nosso... semana de 22. A Semana de 22, Semana da Arte Moderna de 1922. Fazia 100 anos, né? Porque o ano passado foi 2022. Sim. E nessa Semana de Arte Moderna foi importantíssimo que do esforço dos artistas brasileiros, dos intelectuais, de introduzir na nossa cultura, na nossa arte, nas nossas atividades, uns valores brasileiros, porque a gente até então vivia basicamente com valor europeu, francês, como se a gente fosse a França, como se os brasileiros fossem franceses, que não são brasileiros. Então foi muito bacana, e surgiram nomes incríveis, né? Mário de Andrade e tantos outros. Então, durante a abertura, nós houve peças sobre os principais artistas, enfim, representações, os principais artistas intelectuais que participaram da Semana de 22, isso na abertura. E ao longo da semana, foram feitas várias atividades em escolas, né? Principalmente em escolas, em praças, enfim, até uma vez aconteceu até no shopping center, né? Fizemos atividades ligadas ao incentivo à leitura e ao estudo. Então foi muito bacana, né? E esse ano então nós estamos muito animados, porque nós estamos muito trabalhando muito o grande problema que a gente tem hoje, né? A questão do desrespeito às diferenças, né? A gente precisa trabalhar muito respeitando as diferenças e é justamente isso que humaniza as pessoas, né? As pessoas entenderem que a pessoa não precisa ser igualzinha, mas ela é humana, então merece o respeito, né? Então é isso. O ano passado, 2022, essa referência à Semana de Arte Moderna de 1922, teve como palco o Teatro Municipal, como o senhor destacou. O encontro deste ano será onde? Vai ter como palco o que exatamente? Aliás, amanhã já acontece alguma coisa, dia 8 tem um esquenta, tudo começa dia 10, né? Mas amanhã, dia 8, tem um esquenta. O que vai acontecer amanhã? E qual é o palco principal dessa 12ª semana? O que está proposto, vereador? Vai ser uma pré-abertura da Semana de Leitura, vai ser num espaço público, numa praça que fica na Avenida Aparecida, Rio Negro, perto da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na região lá de Pirituba, no Jardim Íris. Então, vão ter um esquenta lá com uma série de atividades, vão ter artistas fazendo atividades, música, vai ser um negócio muito bacana, né? E muito legal mesmo. E esse esquenta é justamente para esquentar, né? Entendeu? Para a gente já ir se preparando. A abertura vai ser na segunda-feira, dia 10, às 13 horas. Nós vamos tratar principalmente dessa história de igualdade e respeito às diferenças. Esse vai ser o tema principal, né? E todas as atividades, elas estão envolvidas, né? Vamos ter lá a turma da Mônica, e vai ter a Dorinha, que é uma deficiente visual, que estará lá no Municipal. Haverá apresentação de danças e de teatro, né, de alunos de escolas públicas. O ano passado aconteceu balé de uma escola chamada Amadeu Mendes, que foi um espetáculo, escola pública, hein, Mauro? Escola pública, então uma coisa incrível, porque é uma escola pública com uma qualidade inacreditável do trabalho, né? Você parece que são pessoas profissionais e foi uma coisa incrível, né? E pela primeira vez as pessoas dançaram no palco do Teatro Municipal, que era um grande sonho de muitas daquelas moças, né? Meninas, né? E tinha também alguns rapazes. E, enfim, vai ter tudo que você possa imaginar. Vai ser muito legal. Recapitulando aqui, então, vereador Eliseu Gabriel, amanhã o esquenta, então, na região de Pirituba, ali na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, com artistas se apresentando. A partir, então, do dia 10, segunda-feira, do dia 10 ao dia 14, o evento, de fato, é no Teatro Municipal, o palco principal é o Teatro Municipal, como no ano passado? O Teatro Municipal é a abertura, é a tarde inteira, começa a 1, vai até às 5, 6 da tarde, vai ter teatro, vai ter
dança, vai ter e até um teatro, vai ter tudo que você possa, todas atividades culturais e artísticas. E depois, durante a semana, aí tem as atividades nas escolas e nas praças, em vários lugares, né, relacionados a esse tema, relacionado ao incentivo à leitura e ao estudo. E sempre, sei lá, fazendo com que as pessoas se mobilizem, se motivem, né? Sempre com foco no respeito à diversidade. É o tema deste ano. Exatamente, exatamente. Esse ano é esse que foi escolhido, né? A gente sempre faz uma comissão que organiza que organiza a semana de leitura, que isso tudo então a gente define, né, nessa reunião o tema, né? E esse ano a maioria das pessoas da comissão que se formou para organizar a semana foi essa, né? A igualdade e respeito às diferenças. E vai ter também atividades online, que também os links nós vamos divulgar também, as atividades online, além da atividade do respeito, além do respeito das atividades físicas, né? Por exemplo, em 2020 nós fizemos praticamente só online por causa da pandemia. Foi legal, mas nada como fazer presencialmente, né? Ô, Mauro, eu não estou conseguindo te ver, viu, Mauro? Porque tem uma coisa escrita. Essa reunião está sendo gravada pelo anfitrião ou participante. Eu não vejo o teu rosto. Por isso que eu estou achando meio estranho. Tem como tirar isso na frente? Vamos ver com a produção. Eu não sei se é um problema aqui da nossa transmissão, do Zoom, se tem a ver com algum ajuste aí da produção, ou se o senhor quiser pedir o apoio da sua assessoria também, pode ser algum problema aí. Fica à vontade. Enquanto isso, desde o começo, eu não estou te vendo. Porque... Mauro, dá licença, eu vou tentar tocar na tela, como a Zenilda falou, tá? Peraí. Não sai. Peraí. Ah, agora saiu. Ah, é você? Agora. Pô, diferente. Eu estava falando esquisito, eu estava você falando, eu olhava, não sabe. Agora sim, agora eu estou te vendo. Eu gosto de falar olhando. Então, agora com imagem e com som, então está tudo de acordo. Vamos seguir aqui, vereador. Bom, o senhor falava da parte online, né? Quem estiver interessado na parte online, vai onde, acessa onde na internet? Qual é o caminho das pedras, vereador Eliseu? São as duas. A gente vai mandar os links, a gente vai ter todos esses acessos, nós vamos passar para o pessoal. Então, vai ser bem legal. Não, pede para cortar. Só um minutinho aí que eu vi. Pelo amor de Deus. O que eu vi? Você vai falar. Está aí no seu papel. Onde? Aí, tá. Risquei. Você vai falar. Só um minutinho, Mauro. Mauro, perdão, viu? Você desculpe, é tanta coisa aqui. Estudoleitura.com.br. Lá tem a programação inteira. Sim, nós temos o site, esqueci do site. Agora. Está na mão, vereador? Então, o caminho das pedras para participação online. Tem como site. Nosso site, além dos links, tem um site nosso que chama estudoeleitura.com.br. estudoeleitura.com.br. Lá tem tudo. Então, esse site serve para pessoas participarem de todos os eventos que estão online. E vai ser muito legal. Dá para fazer, o mandato consegue fazer um balanço, vereador, desses 12 anos, o resultado trazido a cada ano, como é que as coisas evoluíram entre os participantes, como é que tudo repercutiu, os participantes retornam, qual é o balanço que dá para fazer? Olha, existem alunos que depois crescem e continuam participando, aqui já são 12 anos, né? Tem alunos que já são moços, vamos dizer, que participaram das primeiras, né? E muitos deles, a gente revela muitos artistas, muito escritor. É interessante que tem aparecido alunos escrevendo livros. Eles chegam, pedem para ver, eu escrevi um livro, é um negócio muito legal. O que a gente vê, por exemplo, tem as escolas municipais, tem as AEL, Academias Estudantis de Letra. O fato de ter essa semana de leitura ampliou muito essas escolas. Nós mesmos, isso aí era uma decisão, tipo uma portaria ou um decreto, funcionava como uma portaria, né? Agora é uma lei, não consegui fazer uma lei aqui e se tornou uma lei. Então, essas academias estudantis
estão incorporados na estrutura das escolas municipais. Então, é interessante que cada escola tem grupos de alunos muito interessados em leitura, e são atraídos. E é interessante que isso vai crescendo, entendeu? A gente vê ao longo dos anos que ações como essa, é só essa ação da Semana de Leitura é importante, mas é importante que, por exemplo, vocês da Gente que Fala, que é um programa maravilhoso que eu conheço desde o primeiro programa que eu fui, viu, Mauro? Muito legal. Uma coisa do Fausto Camunha, incrível, né? Uma pessoa muito dedicada. Vocês divulgando já acelera esse processo, né? Então, a gente tem feito um grande esforço de divulgar, porque a semana em si é um instrumento, mas ela precisa ser divulgada, né? Então, aparecem muitas pessoas aqui e a gente fica surpreso, vem aqui dar um abraço, olha, eu estive aqui em 2000, não sei quanto, poxa, entendeu? Que coisa bacana. E a gente promove também muitos escritores novos, né? A gente faz lançamento, faz essas coisas todas. Bom, vereador Eliseu Gabriel, para dar a ficha técnica aqui, a gente encerrar esse tópico e partir para o próximo assunto. Então, olha, a 12ª Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura de São Paulo, iniciativa do mandato do vereador Eliseu Gabriel, com atividades culturais gratuitas, tudo isso do dia 10 ao dia 14 de abril. Amanhã, dia 8, já tem um esquenta ali na região de Pirituba, ali na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. E do dia 10 ao dia 14, as atividades presenciais e online também. E as informações para quem vai participar no www.estudoeleitura.com.br. É isso, não é, vereador? Exatamente. Belo resumo, bem feito. Então vamos lá, vamos mudar de assunto agora, aqui no programa Gente que Fala. Vereador, é aquele tema lá, aquela questão, aquele episódio triste, todo mundo ainda em choque com o ataque ocorrido no final do mês de março, né, na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, quando o estudante de 13 anos matou uma professora a facadas. E um mês antes dessa tragédia, uma ex-professora do aluno fez uma denúncia à Polícia Civil sobre o comportamento dele, suspeito nas redes sociais. E no celular do adolescente foram encontradas informações de ataques em outras escolas do país, o que indica que o crime foi planejado por ele. Todo mundo consternado ainda em relação a isso e essa preocupação, porque os sinais, quando esse tipo de tragédia acontece, tem sinais que são dados e que não são observados. É essa tecla que a gente tem batido aqui no programa Gente que Fala, sobre a falha na detecção desses sinais que são apresentados e aí a gente não consegue verificar e aí a tragédia ocorre. Qual é a reflexão, vereador? Bom, primeira coisa que isso é um sintoma grave, né? Não é um fato isolado. Isso está acontecendo e vai acontecer mais, infelizmente, pelo que tudo indica. Porque isso aí está sendo construído, né? Isso aí está sendo... Na raiz disso existem as próprias redes sociais, que elas estimulam isso. Existe muita... Na raiz disso está o desrespeito às diferenças. Na raiz disso está a intolerância entre as pessoas, né? E esse sentimento de isolamento que esses jovens têm, sentimento de isolamento, sentimento de falta de perspectiva no futuro, e algumas pessoas aproveitam disso, né, para se mostrar, para ter seguidores, etc. Isso aí é uma bola que vai crescendo. Você vê isso, infelizmente, está sem controle. Eu acho que isso é uma coisa grave. Uma das questões que precisam fazer não é achar que colocar detector de metal na porta da escola vai resolver o problema, entendeu? Aumentar a pena para o aluno, a maioridade penal, não é esse o problema, entendeu? Isso é um detalhe que não resolve, porque o problema está sendo feito. Esse tipo de jovem está sendo construído na nossa sociedade, e principalmente na internet, muito na internet, onde as pessoas ficam isoladamente, né, separadamente, sozinhas, interagindo com grupos de ódio. Então, eu acho que uma coisa importante é fazer uma regulação. A internet não tem regulação. Não tem regulação no Brasil. As pessoas falam o que querem e não são responsabilizadas por nada. Por exemplo, esse garoto matou uma pessoa. Quer dizer, ele foi um instrumento de um conjunto de forças que o levou a fazer isso, um conjunto da própria sociedade. Então, se a gente tiver mau controle da internet, tiver algum tipo de
E como, por exemplo, a gente faz a Semana da Leitura, vamos dizer, se a gente fizesse um trabalho de conscientização para pais, para os próprios jovens, né? Um trabalho mais cultural, ajudaria muito, né? E eu acho que a falta de oportunidades que esses jovens têm também é impressionante, né? Você vê hoje em dia quantas pessoas se formam e não têm o que fazer, ou não sabem o que fazer, né? Então, é um problema gravíssimo que está acontecendo, que a gente não pode achar que tem uma solução de curtíssimo prazo e, olha, é só isso, é só aquilo. Não é. É um trabalho educacional, cultural, de controle, de regulação, que tem que ser feito, inclusive, pelos governos, né? Tem que tomar muito cuidado, porque isso aí tende a se repetir de cada vez pior. Quais são os atores que devem se envolver nessa questão? Porque a gente vê que houve uma falha, tem falhas de todos os lados, assim como o problema é multifatorial, né? Houve falhas de diversos lados. Aquela denúncia que havia sido feita por uma ex-professora de uma outra escola, um registro policial que ela fez, na verdade, isso não foi levado em consideração quando ele foi para outra escola. E os sinais que ele dava dentro de casa também, de agressividade com a família, enfim. Então, é um problema multifatorial e falhas que ocorrem e que a gente realmente, aí eu insisto, né? A gente não observa, a gente não consegue observar. Não, você tem toda a razão, toda a razão. Parece que as pessoas não acreditam, né? Está acontecendo, a pessoa não acredita. No caso desse garoto, tinha que ser trabalhado muito nele, né? Não podia deixar esse rapaz chegar na escola novamente. E outro, ele tentou apoio de alguns colegas, né, para poder fazer o evento. Quer dizer, não era uma coisa tão solitária assim. E a ameaça que ele tinha feito, a ameaça tem que ser levada a sério. Qualquer ameaça que a pessoa recebe, eu vou te matar, isso tem que ser levado a sério. Olha, eu vou me suicidar, isso tem que ser levado a sério. Isso são coisas que as pessoas não entendem, que são coisas muito graves, né? E você tem toda a razão. Eu acho que falta uma presença, inclusive, do poder público, de investigação, de controle, né? Infelizmente, a nossa Polícia Civil, por exemplo, ela devia ser mais, sei lá, amparada, vamos dizer, para fazer investigação. Não só a polícia, mas como também a própria Secretaria da Educação devia ter uma pessoa de controlar isso, né? Não tem jeito, isso tem que ser controlado, tem que ser... A coisa mais importante de fazer chama-se prevenção. É isso que a gente tem que fazer. Isso envolve uma investigação científica e uma educação dos próprios professores e diretores, uma interação maior das famílias com as escolas, que isso aqui é uma coisa muito importante, né? E precisa ter as escolas, amparar esse tipo de garoto que tem. Não é excluir, é amparar, tem que trazer ele para dentro, ter um trabalho psicológico, um trabalho enfim, alguma coisa que ajude, né? Esse trabalho dentro das escolas precisa ser feito, né? E não é muito feito, as escolas não têm muita estrutura. É aquela história, quer dizer, o poder público precisa ter recurso, precisa ter forte para enfrentar isso. Não pode deixar as coisas irem acontecendo, terceirizar esse problema, né? É um problema que é grave, não é só a morte da professora, é uma desgraça, mas os jovens que estão sendo formados com essa cabeça, que não praticaram isso ainda, ou que espero que não pratiquem, mas esse tipo de gente, né, que destila o ódio, etc., não é uma questão de eliminar, é uma questão de trazer para o nosso lado, para o lado da humanidade, para o lado civilizatório. Programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira, em multiplataforma, aqui pela Rádio 365, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Hoje, aqui com a gente, nessa nossa conversa, o vereador paulistano Eliseu Gabriel. Vereador, a gente vai seguir aqui com o próximo tema, que está na esteira do assunto anterior. Olha, após 2 anos de aulas presenciais interrompidas pela pandemia, a expectativa era de que o ano de 2022 seria de retomada da normalidade. As escolas, porém, se depararam com uma situação inédita de dificuldade de convívio e esgotamento mental dos alunos. Além disso, os problemas de aprendizado acumulados trouxeram aos alunos ansiedade, frustração e estresse. E agora, em 2023, as escolas já entendiam que teriam que lidar com muitas questões emocionais, mas
na maioria dos casos, ainda não sabem como lidar com tudo isso. E não tem como culpar professores também, né? A gente está falando de problema de saúde mental de aluno, e até o professor também está na esteira dessa dificuldade, né? De como lidar com toda essa situação de volta de pandemia, com tantos alunos com problemas, eles também com dificuldades, os próprios professores, né? Exatamente. O Mauro, se ficar 2 anos fora, não é brincadeira, são 2 anos. Para nós, que sou mais velho que você, mas mesmo para você, que já é adulto, 2 anos parado, fora do seu convívio, traz muita diferença na sua vida. Agora, imagine uma criança que 2 anos representa 30% da vida dela, ou, sei lá, 20% da vida dela. Quer dizer, uma parte fundamental, importante da vida dela foi sozinha, fora, isolada, com medo, com máscara, vendo pessoas sofrerem, vendo pessoas morrerem, etc. Então, é sério, né? E eu acho que a grande questão que eu falei, né? Eu cheguei até a escrever um livro aqui, um livro simples, né? Escrevemos um livro aqui chamado Um Novo Começo, né? Fizemos um livro chamado Um Novo Começo, para tentar mostrar que não se trata de um recomeço. Olha, assim, a ascensão, turma, onde a gente parou mesmo? Que ponto a gente estava? Estão falando a lei de Newton. Não é isso. O que precisava fazer é acolher as pessoas, nem que passasse o ano inteiro conversando. O importante não é a matéria agora, o importante é essa relação humana. Porque quando a relação é retomada, na verdade, é principalmente acolhimento. Isso que precisa ser feito, que muitos não fizeram. Bom, onde é que a gente estava mesmo? Então, não é isso. A gente tem que, tem que bater papo, tem que conversar. Porque a aprendizagem, se você está estabilizado emocionalmente, você aprende que nem um foguete. Se você não está estabilizado, você está tenso, não adianta ficar enchendo a cabeça de matéria, que não vai, né? Então, se houver uma preparação, ainda está em tempo, né? As escolas entenderem que esse momento é momento de acolhimento. Vamos acalmar, vamos conversar, vamos trocar ideia. Se você cria um clima favorável, essa matéria, o conteúdo mais das matérias, ele rapidamente é feito e assimilado. Mas esse é o momento que faltou, na minha opinião. Está faltando, precisa retomar. Porque 2 anos é muito tempo. Eu vejo aqui pelo nosso trabalho como vereador, você não faz ideia do estrago que foi ficar 2 anos sem contato com a população. É impressionante. E acho que a gente tem que assumir algum tipo de culpa, porque não faltaram debates ao longo desse período da pandemia, que todos os dias no programa Gente que Fala, a gente trouxe essas questões sobre o ficar em casa, que era necessário, evidentemente, mas que isso traria prejuízos em relação ao aprendizado das crianças, mas acho que a gente não conseguiu fazer o devido debate para o pós, né? Como é que a gente vai sair agora do problema que foi causado pela pandemia? Com tudo aquilo que foi necessário, máscara foi necessário, isolamento foi necessário, ninguém está discutindo isso. A gente está discutindo a volta disso, né? E parece que não fomos muito felizes nesse debate. Eu acho, mas eu acho que está em tempo, viu? Eu acho que as pessoas, as escolas, os professores, os diretores e nós mesmos, né? Nós precisamos entender isso. Você tem que conversar, você tem que retomar a relação humana, né? Porque o humano se constrói na relação com os outros. Você se constrói, a sua subjetividade é formada nas suas referências. Se você fica isolado, você vai perdendo aquele grau civilizatório que a gente tem, né? Que a gente vai adquirindo. Então, eu acho que ainda está em tempo. Eu acho que é hora das escolas, não digo pôr o pé no breque, mas se está dando problema, se a situação não está muito boa, vamos conversar muito, vamos acolher muito as pessoas. E os próprios professores, né? Os próprios professores tiveram quantos parentes, quantas pessoas que morreram, quantos que ficaram tensionados, a vida mudou. Puxa, pensa quanta coisa aconteceu. Pessoas que tinham negócios, os negócios faliram, né? Fecharam, as pessoas ficaram sem meio de sobrevivência.
As pessoas mais pobres ficaram mais pobres ainda, né? Não tinham mais trabalho, não tinham mais a quem recorrer, não é? Então, eu acho que é essa a questão, de uma grande conversa contínua. É claro, não dá, vai fazendo um pouco o programa, o currículo, mas vamos tendo muito mais tempo para conversar, para trocar ideia, para, enfim, trocar, enfim, os próprios professores, entre os próprios professores, diretores, tudo. Eu acho que é isso. Programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira, neste feriado aqui da Paixão de Cristo, Sexta-feira Santa, nossa conversa com o vereador paulistano Eliseu Gabriel, programa Gente que Fala em multiplataforma, pela Rádio 365, pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vereador, para falar sobre o seguinte, o Censo Escolar da Educação Básica 2022 mostrou um aumento de 10,6% no aumento de matrículas da educação básica na rede privada, isso de 2021 para 2022. Já na rede pública, os números não tiveram muita variação. A soma de ambos indica uma recuperação no total de matrículas, mas a evasão escolar ainda preocupa, e bastante. O censo revelou que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade estão fora da escola no país. Esse é um número trágico. 1 milhão de crianças é muita coisa, vereador. Qual é o caminho para a gente... Não vou nem falar em minimizar, não tem que minimizar, tem que reduzir, tem que zerar esse número. Essa evasão é principalmente no ensino médio, né? Principalmente no ensino médio. E essa reforma do ensino médio, ela precisa ser muito estudada, revista, não é você anular, mas teria que ser revista, né? Porque ela, com a ideia de ser atraente, né? Os alunos estão deixando de ter uma série de disciplinas que são importantíssimas na formação deles. Então, enquanto as escolas públicas radicalizaram na nova reforma, muitas escolas privadas continuam dando física, matemática, biologia, química, no mesmo ritmo, né? E que muitas das escolas, principais escolas, o que aumenta muito a desigualdade, né, entre escolas públicas de vanguarda, eu digo isso no ensino médio, no ensino fundamental é um pouco diferente, mas só para você ter uma ideia, com essas histórias dos roteiros, né, que as pessoas, por exemplo, só tem 1.800 horas de matéria obrigatória, o resto é tudo coberto por roteiros, né? Pra você ter uma ideia, ficou uma coisa tão solta, tão assim, vaga, que existem 250 roteiros diferentes, você imagina? Eu vou ser uma especial em brigadeiro, sei lá, com chocolate. Quer dizer, eu não estou exagerando um pouco, mas é um pouco isso que aconteceu, né? Quer dizer, um pouco de tirar a responsabilidade de realmente ter uma formação mais eclética para as pessoas. Acho que, na atuação que a gente vive hoje, a formação mais eclética é fundamental. Mesmo que o fulano, se a pessoa vai escolher alguma coisa para frente, ela precisa ter uma formação básica, né? Então, acho que a reforma do ensino médio peca um pouco por aí, que, na verdade, ela está sendo aplicada principalmente nas escolas públicas, né, que já tinham vários problemas. E o que aumenta muito a desigualdade. Eu acho que tem que, ao lado de uma revisão, do estudo do que precisa ser feito, a pessoa tem horizontes, né? A pessoa precisa ter horizonte. Muito bem, você faz o ensino médio e vai fazer o quê depois, né? Você não tem muito o que fazer, né? Os cursos, se esperava que essa reforma ia acelerar o processo das escolas profissionalizantes. Mas para ter uma escola profissionalizante, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter espaço para fazer estágio para os alunos, você precisa ter todo um conjunto de condições para que realmente os alunos possam escolher, possam ter alguma perspectiva de futuro. Você pega, por exemplo, a Escola Técnica Federal, que agora chama Instituto Federal. É maravilhosa. O ensino médio lá é maravilhoso, porque lá a pessoa tem todos os laboratórios, tem tudo que precisa para ter uma formação, né? E não são 250 opções, né? São algumas opções, né? Então, ali a pessoa tem oportunidade, mas o fulano entra no ensino médio do Colégio X. Muito bem, aí ele estuda lá o mínimo do que precisa em português, matemática e uma outra coisa. Depois vai escolher um roteiro. Eu vou por aqui, vou por aí. Você percebe que isso confunde muito as crianças.
as pessoas perdem o prazer, perdem o entusiasmo, né? Tem que ter lá na ponta algum objetivo, alguma chance profissional para a pessoa, né? Agora, já já a gente vai destrinchar um pouco mais essa questão do novo ensino médio, ainda em relação a essa questão do Censo Escolar da Educação Básica 2022, e aí a gente trouxe esse dado aqui, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos fora da escola no país. É preciso, não é, vereador, ir atrás dessas famílias, saber por que essas crianças estão fora. A gente sabe que tem um problema social muito profundo. Muitas dessas crianças devem estar aí pelas ruas, pedindo dinheiro nos semáforos, trabalho que não é permitido, né? Sendo feito também. Então, em primeiro lugar, a gente precisa encontrar essas crianças e apontar os caminhos para que elas realmente sentem no banco escolar. Sem isso, a gente não vai ter sucesso nenhum. Vamos fazer a virada de chave da educação para a nossa revolução necessária aqui, com todo esse contingente fora da sala de aula. Então, você tem toda a razão, e tem que ter essa busca ativa, vamos chamar assim, né? Precisa ir atrás mesmo. A situação que vivem os brasileiros de pobreza e de desconhecimento, e muitos deles são manobrados, né, por redes, etc., é muito grande. Então, precisa muito que haja essa busca ativa. Agora, um outro problema que existe no Brasil é que o Brasil não cresce, né, Mauro? O Brasil não cresce. Nós estamos entalados aí e o Brasil não se desenvolve. A indústria não cresce. A indústria que emprega tem os melhores empregos, né? Inclusive, as indústrias geram serviços, né? Serviços de qualidade, serviços, muitos produtos hoje em dia, existe uma simbiose entre a indústria e o serviço, né? Então, precisaria ter um processo de crescimento industrial no Brasil e crescimento mesmo no país e com uma maior distribuição de riqueza, né? Existe uma concentração muito grande, principalmente no sistema financeiro, né? Para você ter uma ideia, 50% dos impostos que nós pagamos, que chegam no governo federal, vai para o sistema financeiro. Quer dizer, que país é esse, né? Você só tem metade do que você arrecada para educação, saúde, manter todo o serviço público, exército, aposentadorias, investimento em desenvolvimento. Não dá. E tem que haver, que o Brasil precisa ter, de investimento público também. O poder público precisa investir em infraestrutura, em atividades produtivas também. É claro que não vai tirar as empresas privadas do seu espaço. Não, mas tem que investir. As grandes empresas brasileiras, por exemplo, a Petrobras é uma grande empresa, ela gera lucro que poderia estar sendo usado para investimento produtivo, né? Mas está sendo usado para pagar dividendos para os seus acionistas. Então, é um problema. Você tem uma empresa, privatizam, por exemplo, a Eletrobras. Muito bem, a Eletrobras privatizou, agora, em vez de usar o dinheiro do lucro que ela dá para investir, não, eles usam para dividendos dos seus acionistas. Quer dizer, então, que país louco é esse, né? Então, esse o drama que a gente vive. Agora estão ameaçando privatizar a Sabesp. A Sabesp é uma empresa que dá um lucro enorme para o governo. Tem um fundo municipal do saneamento que usa para fazer ligações que as pessoas não têm como pagar. Não tem, e é uma empresa extremamente qualificada, né? Uma das melhores distribuidoras de água e de saneamento, distribuidor não, de saneamento e água do mundo. E no mundo inteiro, as empresas, as cidades que privatizaram a sua água, o seu saneamento, estatizaram novamente. Por quê? Você fazer um monopólio privado, que tem uma série de restrições para o público, preço muito mais alto das tarifas, é uma burrice enorme. Além do que, por exemplo, uma empresa como essa que eu citei, a Sabesp, eu dando um exemplo para ver as outras, né? Vai contratar serviço de quem? De brasileiros. Vai licitar tubo, vai comprar da China? Não, compra de empresa brasileira. Agora, se você privatiza, o que vai ser? Vai comprar tubo da França, serviço dos engenheiros da Espanha, entendeu? Então, o Brasil está meio atrapalhado nisso, né? Está meio desconectado com o mundo. Então, nós temos que ter uma atividade, o Estado brasileiro precisa estar mais presente no desenvolvimento. Não pode ficar sendo um Estado para pegar dinheiro público e entregar para banco. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, nós temos isso aí, é o pano de fundo do desânimo dos estudantes.
Porque eles estudam, vão fazer o que depois? Ah, vou abrir um cabeleireiro numa favela, vou cortar bigode de outro jeito. Quer dizer, pensa bem, a tristeza para esses jovens. Ainda no tema desse desânimo dos estudantes, o vereador Eliseu Gabriel, e aí a evasão escolar, e aí linkando com o novo ensino médio, o senhor destacou que grande parte dessa evasão acontece no ensino médio. Olha, a partir deste ano, todas as instituições públicas e privadas do país devem entrar em conformidade com as regras do novo ensino médio e sua estrutura. Tudo isso foi aprovado pela Lei 13.415 de 2017. O que aconteceu de lá para cá, vereador? A implementação disso era para acontecer a partir de 2020, o que não aconteceu por causa da pandemia. Então, tudo foi sendo adiado. E não dá para deixar de levar em consideração também que o novo ensino médio também tem esse papel, tem críticas de lado a lado, né, em relação a esse novo modelo, mas também a gente tem que levar em consideração que este novo ensino médio tem também na sua proposta essa coisa de atrair o aluno para dentro da sala de aula, com as trilhas formativas, com os itinerários formativos, enfim. Claro que algumas matérias foram deixadas de lado, aí, mas o essencial foi mantido, evidentemente, a língua portuguesa, a matemática, as ciências, enfim. Então, também tem essa proposta, mas acho que não dá ainda para fazer um balanço se esse resultado aconteceu, porque a partir desse ano que a implementação de fato vai acontecer, que agora que a pandemia arrefeceu. Eu acho que tem dois, né? A primeira, a pandemia. Segundo, o desastre que foi o Ministério da Educação nos últimos 4 anos, né? As pessoas que passaram por lá, pelo amor de Deus, né? Mas não tinha a menor noção do que se tratava e estavam fazendo um trabalho ideológico, né, de desmonte do Ministério. Então, a gente sofreu 2 vezes, né, pela pandemia e pelo desastre que foi os ministros da educação, 4 ministros, um pior que o outro, né, que não tinham nada a ver, deixaram tudo parado, não se mexeram em nada. Então, mais ou menos, meio que implodiu caiu, que é uma bomba em cima dessa lei, que precisa recomeçar tudo, agora precisa reorganizar o Ministério, lembrar o que a lei diz, né? Eu acho que é um processo ainda demorado. Até as empresas têm as suas responsabilidades, mas do jeito que estão as empresas também, né? Acostumadas a não prestar conta de nada, aí, algumas delas. Então, eu acho que tem um processo, eu acho que podia aproveitar esse momento e reestudar dar uma estudada novamente nesse novo ensino médio, ver quais as condições que a gente tem realmente de levar adiante isso. O que não pode, como eu falei no começo, é aumentar a diferença entre quem está nas boas escolas, que as escolas não entraram, estão dando a matéria mesmo, estão trabalhando, e as que estão sendo obrigadas a entrar numa reforma que não sabe direito por quê, né? Então, precisaria ter um ajuntamento, principalmente, o que precisa ser feito é ouvir as pessoas, ouvir professor, ouvir empresários, ouvir as pessoas do Ministério, enfim, os estudiosos. E realmente, vamos fazer uma coisa séria para o Brasil? Vamos. Eu acho que aí é o momento para fazer isso, né? Aproveitando que já que teve a pandemia e o Ministério foi um desministério, né? 4 anos, um desmonte do Ministério da Educação, quem sabe a gente possa refazer isso, né? Eu acho que tem que pensar muito. E acho que também foi pulada uma etapa, né? Para tudo acontecer de fato, né, vereador Eliseu Gabriel? Você tem que formar o principal ator dessa história, que é o professor. Você cria novas situações dentro de sala de aula, novas matérias, as trilhas formativas, aí os itinerários formativos, e os professores não foram preparados para essa nova realidade também. Exatamente, Mauro. Você falou exatamente o que acontece. Quer dizer, pensa bem, a gente tem uma ideia, assim, uma ideia, uma lei, tal. E aí, quem põe em prática, né? Como é que a escola põe em prática? Como é que funciona isso, né? Toda lei tem que ter uma regulamentação. Parece que essa não teve regulamentação, ou seja, fizeram a lei e não combinaram, vamos dizer assim, como antigamente a gente chamava, combinando com os russos, né? Não combinamos quem vai fazer o quê, né? Qual o papel do professor, do diretor? Quais são os encontros que vão ser feitos para explicar do que se trata? É isso realmente que o pessoal quer? Você falou, matou a charada, não tem gente para implementar, é isso aí. No mundo analógico, que não existe mais, vereador Eliseu Gabriel, a gente tinha as profissões tradicionais, você tinha o médico, o engenheiro,
o jornalista, e aí você via o jovem ali, né, durante o seu ensino médio, colegial, né, na época, né, olhando para essas profissões e escolhendo aí os seus caminhos. Já nesse mundo digital, a gente vê profissões desaparecendo dia a dia e outras surgindo que a gente nunca imaginou que surgiriam, e tem outras ainda que ainda nem surgiram e que vão assustar a gente também, né? Só que antigamente tinha o tal do teste vocacional ali para aquelas profissões, vamos ver como é que o jovem se encaixa, para onde que ele pode ir, era a área de exatas, de humanas e biológicas, não saía daquilo, né? Hoje, como é que a gente pode testar um jovem para ver a vocação dele, para onde que ele vai, diante de tantas profissões que surgem, de outras que a gente nem sabe quais serão e que vão surgir? Eu acho o seguinte, existem maneiras de sair do teste vocacional, uma coisa muito superficial, né? Porque nós, seres humanos, somos formados de muitas emoções, né? Muitas emoções, muitas coisas que a gente nem sabe, né? De repente, você pega um garoto, ele começa a tocar piano sozinho, né? E toca mesmo, né? Um dom que a pessoa tem, enfim, uma genialidade. Agora, a coisa mais importante não são os testes, são estudos para estudar como é que é o sentimento da pessoa, o que está dentro do inconsciente dela, para ela saber o que quer fazer. Dá uma pista. Eu acho que isso existe. Existem várias entidades que tratam disso, como, por exemplo, a Colmeia, que é uma entidade aqui de São Paulo muito famosa, que tem um trabalho muito bom na área de estudo de vocações, né? Orientação vocacional. Eu acho que, inclusive, até um dia, se vocês acharem interessante, podia combinar dessa pessoa da Colmeia falar com vocês. É um trabalho muito legal, aí as pessoas vão abrir a cabeça de muita gente. E essas profissões que são muito variadas, muitas delas têm uma ligação com a outra, não são coisas assim fora do mundo, são coisas muito ligadas à parte da informática, né? E são pequenos nichos de serviços que vão sendo formados, né? Mas o grande motor dos serviços tem que ser a indústria, entendeu? Se você não tem uma indústria funcionando, você não tem como ampliar esses nichos, né? Você não tem como as pessoas ter segurança nesses nichos, porque aí não tem consumidor, não vai ter futuro, né? Então, como eu disse, a indústria cria muitos serviços, a própria indústria. É isso que os países desenvolvidos têm, que o Brasil não tem. Você veja, por exemplo, nós temos assim, o Brasil vive de exportação de minérios e do agronegócio. Você pensa bem, você pega o agronegócio, quase não tem funcionário. É tudo máquina. Veneno, máquina. E só vende tudo in natura. Eles não beneficiam a soja, não fazem produtos com valor agregado. Mesma coisa o petróleo. A Petrobras, depois de 2016, começou a querer só vender petróleo e não mais fazer gasolina, diesel, etc., como tinha fábrica disso, refinarias, fábrica de indústria química do petróleo, várias outras coisas que produzem a partir do petróleo. É isso que tinha que se investir, mas não, só quer vender para dar dinheiro para acionista. Então, o Brasil pensa bem. Então, não se cria novos serviços. Então, é um drama para o Brasil. Muitas profissões vão acontecendo, mas aqui a gente fica meio pendurado no ar, porque a gente não tem caminhos, né? Então, fica... Mas, de qualquer maneira, eu acho que precisa a pessoa receber uma boa orientação vocacional, ajuda muito, né? E buscar serviço, né? Muitos serviços que tem, mas agora precisa mesmo ocupar essa mão de obra, né? Tá muita gente sem emprego, né? Ou subemprego, né? No sentido do seu raciocínio, vereador Eliseu Gabriel, vamos falar sobre o seguinte: olha, a pesquisa Future of Jobs, o futuro dos trabalhos, né, o futuro do trabalho, divulgada pelo Fórum Econômico Mundial, mostra que pensamento crítico, resolução de problemas, gestão de pessoas e criatividade são atributos profissionais fundamentais e que precisam ser construídos desde cedo. Assim, a educação atual precisa ir muito além do padrão, adotando questões como competência digital, capacidades sociais, consciência cultural e empreendedorismo no cotidiano dos alunos, transformando o ensino numa formação integral.
Ou seja, uma nova educação precisa ir além dos princípios básicos. Não dá para ficar parado no tempo. Você falou uma coisa, você citou uma frase aí, central, educação integral. Entendeu? Essa é a questão. A educação, ela só vale se ela é integral. Quer dizer, você se formou como? Você se formou participando, assistindo filme, indo ao teatro, jogando bola, relacionando com as pessoas. Você tem uma série de oportunidades na vida, além dos estudos mais específicos das disciplinas. Então, a formação, que é um conjunto, a educação, ela é um conjunto, ela só tem sentido se ela é integral. Esse eu acho que tem que ser, esse tem que ser o grande esforço. Esse tem que ser o grande esforço, para as pessoas realmente terem uma formação que possa, inclusive, entender o mundo que ela está. Todos esses valores que você citou, eles muitas vezes eles aparecem num jogo de futebol, por exemplo. Às vezes, né? Então, tudo tem que ser coordenado, tudo tem que ser... As escolas têm que ser de educação integral. E tem uma coisa, por exemplo, voltando à questão das escolas, no ensino médio também, mas menos, mas também no ensino médio, é o envolvimento das famílias com o estudo das crianças, dos jovens. Mesmo as famílias mais pobres, mesmo as famílias que não são famílias tradicionais, quanto mais a comunidade onde se encontra o estudante se envolver com a educação dele, mais você tem chance. Né? Tem o famoso ditado africano, né? Precisa de uma aldeia inteira para formar uma criança, entendeu? Uma aldeia inteira, quer dizer, precisa do conjunto da sociedade. Então, você falou a questão central da educação integral, quer dizer, a comunidade onde a pessoa está inserida precisa estar envolvido no processo educacional. Isso que é o fundamental. E essas questões, por exemplo, que ocorrem de evasão, etc., é claro que eu falei que o Brasil está com um problema que não desenvolve, é verdade, mas também tem muito isso do abandono da criança, passa a ser mais uma tarefa a mais na escola, quando a escola devia significar toda a sociedade envolvida nisso, toda a comunidade onde ele vive envolvida nisso. Isso que precisa ser a verdadeira educação. Vereador Eliseu Gabriel, nosso tempo se esgotou, sua despedida bem brevemente aqui para fechamento da nossa edição. Olha, Mauro, eu achei o máximo essa nossa conversa. É claro que a gente não... Quer dizer, achei legal poder falar o que eu falei, né? No começo a gente ficou um pouco atrapalhado com a história, mas foi uma alegria enorme. E você é uma pessoa extremamente competente, né? Formada, uma formação completa. É legal conversar com uma pessoa como você. E agradeço muito, né, ao Gente que Fala, e queria dar mais um abraço na Zenilda, outro no Fausto Camunha, que é uma pessoa boníssima, pessoa que eu tenho na mais alta conta. E parabéns pelo programa de vocês, viu? Eu acho que muito legal essa nossa conversa. E estou à disposição. Vereador Eliseu Gabriel, vereador paulistano do PSB, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, sempre colaborando com o seu entendimento, com a sua reflexão aqui para a formação de opinião da nossa audiência, do público, do Gente que Fala. Muito obrigado pelas palavras aqui. A gente vai colocar um ponto final. Infelizmente, o tempo passa bastante rápido, mas a gente volta a se ver. Muito agradável. Vereador Eliseu Gabriel, do PSB, vereador paulistano, aqui nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira. Vamos pôr um ponto final. Programa Gente que Fala é realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na Altivia, a direção-geral do Alberto Luchetti, você aí do outro lado, espectador internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar na segunda-feira, a gente volta ao vivo com o programa Gente que Fala a partir do meio-dia, pela Rádio 365, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Um bom final de semana para todo mundo, um bom feriado de Páscoa, saúde e alegria para todas as famílias e até segunda-feira. Um abraço.